Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, sou professora de língua portuguesa e redação. Gostaria de iniciar essa videoaula compartilhando com vocês um versículo bíblico que diz: o meu mandamento é este, amem uns aos outros como eu amo vocês. Está lá no livro de João, capítulo 15, versículo 12. Desejo a vocês uma aula abençoada e muito produtiva. Bom, pessoal, a videoaula de hoje é referente à disciplina de língua portuguesa. O objetivo principal é fazermos as correções das atividades, tá? Do livro de língua portuguesa de vocês. Iniciaremos aí na página 130, tá? Quem não pegou o livro de língua portuguesa, pegue, por favor, e esteja também com os cadernos e façam as correções necessárias. Eu tenho aí a número 1 na página 130 que diz: releia este trecho do texto Consumismo. Eu tenho certeza que vocês fizeram a leitura direitinho desse trecho. Sobre essas armadilhas, responda em seu caderno a essas questões de acordo com o texto lido. Letra A. Quais são elas? O ritmo musical, a disposição dos produtos, a largura dos corredores e tudo o que impressiona o consumidor. B. Quem as prepara? As equipes formadas por psicossociólogos, arquitetos, decoradores, iluminadores, especialistas em marketing. Letra C. Para que elas servem? Para incentivar a febre do consumismo. Para incentivar a febre do consumo. Letra D. Por que os consumidores se deixam levar por elas quase sem perceber? Porque tudo parece mágico, impressiona. A música, vitrines decoradas, o ambiente convida a um passeio. E agora eu tenho aí a número 2, Número 2 diz assim: complete a frase abaixo, assinalando a alternativa adequada. Em alguns países, especialistas descobrem meios eficazes de influenciar as compras. E vocês marcaram qual? Letra A, B ou C? Quem acertou quem marcou a letra D, tá? Analisando o comportamento de consumidores em supermercados laboratório. Parabéns quem está acertando aí até agora. Eu tenho aí agora, ainda nessa página, número 3, No terceiro parágrafo, são apresentadas informações usadas para planejar as vendas no supermercado. Quais são essas informações? O consumidor permanece em média 40 minutos dentro do supermercado. Aí eles são apresentados de 4.000 a 6.000 produtos. Ele tem pouco tempo para decidir e 50% dos produtos vendidos são comprados por impulso. Letra B. Quais são as mercadorias de compra planejada mencionadas no texto? Leite e açúcar. C. Em sua opinião, que outros produtos poderiam entrar na categoria de produtos de compra planejada? Bom, o livro deixa aí uma sugestão, tá? Mercadorias que atendem às necessidades básicas de uma casa, como produtos alimentícios, de limpeza, como produtos alimentícios, de limpeza e de higiene, tá? Letra D. Por que as mercadorias de compra planejadas são colocadas junto a outras mercadorias não programadas? Para atrair a atenção do consumidor e levá-lo a consumir por impulso outros produtos, além dos planejados. 4. Nos parágrafos 4 e 5 do texto lido, são relacionados vários outros recursos utilizados para incentivar o consumidor a comprar no supermercado. Qual é o recurso empregado com o objetivo de dar a sensação de que o produto tem preço em promoção? Anunciar o preço em um grande cartaz, tá? Anunciar o preço em um grande cartaz. B. Fazer o cliente encontrar a maior quantidade possível de produtos. Distribuir os produtos nas prateleiras de forma a evitar pontos frios, E agora nós vamos aí para a número 5.
Que recursos da construção dos shoppings são planejados para estimular os sentidos dos consumidores, provocando a pulsão possessiva das pessoas? A grandiosidade da arquitetura, que proporciona a sensação de segurança, de proteção e de pertencimento, planeja como cenário em que as pessoas podem olhar, mexer, espiar e comprar. Agora nós temos aí a número 6, né? Releia. Eu tenho certeza que vocês fizeram a releitura desse trechinho. Em sua opinião, por que o autor escolheu a palavra selva para caracterizar o ambiente de consumo? A resposta aí é pessoal, tá? Número 7. O texto Consumismo deixa transparecer a opinião do autor sobre o assunto. Em seu caderno, transcreva um trecho que comprove isso e explique-o. Então, nós temos aí esse falso supermercado onde as cobaias são os clientes e o outro, estamos quase sem perceber em uma selva de consumo. As metáforas selva de consumo e cobaias podem revelar uma crítica negativa do autor aos procedimentos que comenta. E agora, nós temos aí, essa aí é a questão 7 da página 130, nós vamos para a página 131, né? Observe estas, tem a número 1 aí na página 131, observe estas palavras e expressões retiradas do primeiro parágrafo do texto. Eu tenho certeza que vocês observaram aí. Agora faça no caderno um quadro com a do modelo a seguir e preencha-o com as palavras acima, de acordo com o título das colunas. Então, eu coloquei para vocês aí, primeiro, né, as palavras e expressões que fornecem dados ou informações objetivas ao leitor. Músicas em todos os locais, vitrines bem decoradas, equipamentos especializados prepararam atrativos para os consumidores. Aí é a resposta, tá? E eu tenho aí, revelam palavras e expressões que revelam a opinião do autor. Parece mágico, grande e alegremente anárquico, selva de consumo, armadilhas, tá? E agora nós temos aí a número 2. Releia o que você escreveu na coluna, que inclui palavras e expressões que revelam a opinião do autor. Esses elementos indicam que ele é a favor ou contra o uso de mecanismos que estimulam o consumo. Contra, o autor escolheu palavras e expressões que revelam sua intenção de criticar a presença desses mecanismos. Por exemplo, ao dizer que tudo parece mágico, grande, o autor demonstra acreditar que, na verdade, esses ambientes de consumo podem não ser o que aparentam. E aí nós temos a número 3. Leia estes trechos do texto. Aí é só para fazer a leitura, tá? Eu tenho certeza que vocês fizeram a leitura direitinho. Número 4. Com base na leitura desses trechos, é possível afirmar que o texto expositivo apresenta uma linguagem. Eu tenho aí as afirmativas A, B, C e D. Qual que vocês marcaram aí? Bom, quem marcou aí a letra B, clara, direta e objetiva, apoiada em números e em dados de pesquisa, então está correto, tá bom? E agora, né, nós vamos para a página 132, né, nós temos aí, a seguir estão relacionadas as ideias-chave do texto lido, mas fora da ordem em que são tratadas. Copie o quadro no caderno e indique os parágrafos que desenvolvem essas ideias. Então, eu tenho aí, ideia-chave. Ideias-chave. Conhecimento sobre o consumidor e estratégia de vendas em supermercado. Depois eu tenho o ambiente de consumo, uma selva com conflitos. Depois, conhecimento sobre o consumidor e estratégias de venda
em shopping center. E depois fatores que incentivam o consumo. Então a resposta já está aí, né? A primeira afirmativa aí estão presentes no terceiro, quarto e quinto parágrafos. A segunda afirmativa no primeiro parágrafo. A terceira afirmativa no sexto parágrafo. E a quarta afirmativa no segundo parágrafo, tá? Número 6. Textos expositivos e argumentativos ganham credibilidade quando o produtor do texto cita a palavra de alguém que domina o assunto e tem sua competência conhecida socialmente, um especialista. Chamamos a isso de citação de autoridade. Observe um exemplo de citação de autoridade no texto Consumismo. Copie do texto uma passagem em que uma citação de autoridade tenha sido usada. Eu tenho aí. Segundo alguns psicólogos, nessa número 3, segundo alguns psicólogos, outra característica inconsciente, certamente, mas muito forte, é a sensação de segurança. Então, nós fechamos aí a página 132. Vamos lá para a página 133, onde tem a número 1 aí tem as questões da número 1, tá? As expressões destacadas são elementos de coesão que organizam o parágrafo, estabelecendo relações entre suas partes. Identifique a relação estabelecida e, no caderno, identifique qual desses elementos. Pessoal, lembrando que eu leio diretamente a questão, tá? Se tiver algum enunciado, algum trechinho, alguma história em quadrinho, alguma história em quadrinhos, vocês tenho certeza que vocês fizeram a leitura direitinho. Então, a letra A aí da página 133. Sintetiza e inicia a conclusão. Isso. B. Indica a ordenação de ideias no texto. Em primeiro lugar. C. Reafirma o que foi dito. Dessa forma. D. Traz oposição de ideias. Por outro lado. Número 2. Observe os elementos coesivos destacados neste outro parágrafo. Desse parágrafo, copie no caderno o elemento que adiciona ideia. Outra. B. Apresenta uma oposição. Mas. C. Conclui. É assim que. D. Amplia a numeração. Além disso. E aí, eu tenho um esquema, né, falando sobre o texto expositivo. Eu coloquei ele aí para vocês. É para vocês preencherem com as palavras construção, coesão, saberes, autoridade, objetivas, ideias-chave e informar, tá? Então, texto expositivo, textos que se caracterizam pela exposição, transmissão e construção de saberes, tá? Intenção, finalidade. Divulgar conhecimentos, dar explicações, transmitir saberes. Linguagem e construção. Clara, direta, apresenta dados e informações objetivas. Organização em parágrafos. Emprego de ideias-chave. Geralmente conta com citação de autoridade. Uso de elementos de coesão, tá? E leitor, público-alvo, alguém interessado em se informar sobre determinado assunto, ok? Agora nós vamos aí para a página 134, nós temos aí o esquema do texto, tá? Que vocês viram aí, fizeram a leitura, né, de consumismo. Então eu tenho aí, consumismo. Selva de consumo, armadilhas, música suave, disposição dos produtos, largura dos corredores. E sobre o planejamento de vendas, nós temos aí informações para aumentar a venda, pouco tempo para decidir entre muitos produtos, tempo do consumidor dentro da loja, produtos comprados por impulso. Sobre os recursos para incentivar a venda, mercado, né, exemplos, prateleiras
distribuídas estrategicamente, distribuição estratégica de produtos. E sobre o shopping center, exemplos, segurança e proteção, cenários que excita os sentidos, tá? E eu tenho aí o número 2, que é a resposta pessoal, e sobre o esquema, e do esquema ao resumo também, resposta pessoal. E acabamos aí, né, mais uma aula de correções das atividades, tá? Eu desejo que Deus abençoe vocês grandemente. Obrigada, até a próxima aula. E qualquer coisa estarei no grupo, na plataforma, tá bom?